Se você for um empreendedor ousado e não tiver gestão alguma e ninguém te ajudar com isso, a tua empresa vai ser uma bagunça. Se você for só gestor, a sua empresa vai rodar muito bem, mas às vezes vai faltar criação, energia, venda e assim vai, tá? Então, para você trabalhar o gestor pragmático, você não pode ser realista para pessimista, nem realista para otimista. Eu vou trazer um conceito que eu conheci pela primeira vez na Forbes. Esse conceito da Forbes se chama realismo corajoso. Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. Um podcast focado em micro e pequenas empresas familiares, te passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Ótimo dia, gestores! Bem-vindo ao episódio de número 60 do Gestão Pragmática Podcast. Eu me chamo Rafael Barreto e ensino empresários a ter o total controle da sua empresa familiar, maximizar sua lucratividade e ter uma ótima qualidade de vida. E o tema de hoje é a mentalidade que todo empresário precisa ter se quiser ter uma empresa familiar lucrativa. Tem muita gente aí, tem muita gente aí com empresa familiar, mas muita gente mesmo, né? Poucas pessoas, poucas também, eu acho que é um exagero, mas tem muita gente com empresa familiar lucrativa, mas nem estou. Vou corrigir isso. Tem muita gente com empresa familiar, mas não é tanta gente assim com uma empresa familiar lucrativa, tá? Existem alguns passos, né, antes de você falar que você é lucrativo. Então, existe um momento que você está no prejuízo, que você está pegando dinheiro da sua pessoa física e colocando na pessoa jurídica. Existe um momento que você está no ponto de equilíbrio, que é você já não coloca mais dinheiro, mas também não tira. Existe um momento que você está no ponto de equilíbrio mais prolabore, que você recebe o teu prolabore pelo teu trabalho. E existe um momento de que você lucra. Pessoal, é muito comum para micro e pequenas empresas você tirar lá seu dinheiro pelo trabalho que você efetua. Então, de repente, você é um gerente de um restaurante, você é o dono de um restaurante e gerencia aquele restaurante. Aquele restaurante que você gerencia, se você fosse pagar um gerente, ele ia ganhar R$6.000. E esse dinheiro que você tira para você. Ok, você tira esses R$6.000 para você. Mas na academia, na teoria, esses R$6.000 não é lucro. Esses R$6.000 é pelo prolabore. Então, esses R$6.000 que vem para você é justamente o teu salário. Se você consegue só tirar esses R$6.000 e não lucra mais nada, você ainda não está lucrando. Eu estou lucrando R$6.000 por mês. Não, você está no ponto de equilíbrio com o seu prolabore. É importante você entender isso, porque é o momento de se pensar. Pô, Barreto, então se for só isso, não vale a pena? Cara, eu lembro que por muitas vezes, quando a gente tinha o tipo de Tupi, que vocês já sabem a história toda, que a gente encerrou lá, a gente conseguia chegar no ponto de equilíbrio com R$10.000 para cada sócio. Pelo trabalho deles, era o prolabore que a gente conseguia dar para cada um. E toda vez que a gente pensava em fechar, eu falava, galera, vamos lá. Se a gente fechar, aonde vocês vão arrumar um emprego que pague R$10.000 no momento com a experiência que vocês têm? Que é de feira, de fruta, onde você vai receber um salário de R$10.000. Então, a gente conseguia entender que o hortifruti naquela época não lucrava, mas que ele dava R$10.000 para cada um dos sócios. Era R$20.000 que eu conseguia pagar todas as contas mais os prolabores. Ainda não estava contente com aquilo lá, porque para mim não era lucro. Mas eu também tinha R$20.000 ali que eu podia distribuir de sócios, como prolabore. Então é importante vocês entenderem essas 4 fases da distribuição da renda. Então, prejuízo, ponto de equilíbrio mais prolabore, e aí sim, definitivamente, o lucro, né? E é sobre esses pontos que a gente vai falar. Eu vou falar hoje sobre o mindset, a mentalidade. E definitivamente eu não sou o cara da mentalidade. Definitivamente eu não sou o cara do mindset. Eu fiz todos esses cursos, eu fiz o curso de coach, programação neurolinguística, master em programação neurolinguística, patati, patatá. Fiz até hipnose.
Mas eu entendi que eu não sou o cara da mentalidade, eu sou o cara da gestão, eu sou o cara da ação. E, pelo amor de Deus, eu não estou nem desmerecendo essa parte da mentalidade, nem enaltecendo a minha. Estou dizendo que essa é a minha natureza e foi mais fácil ir para essa área. Por exemplo, quando eu uso da mentalidade, a minha mentalidade no modo natural é a defesa. Eu sou, vamos dizer que a gente tem 3 caminhos para ele, né? Existe um extremo que é o otimismo, existe o outro extremo que é o pessimismo e nesse meio tem algo que eu chamo de realismo. Eu fico do realismo para o pessimismo. Essa é a minha natureza. Galera, não tenho nada com meu olho não é conjuntivite. Tem dia que eu acordo de manhã e fico assim, ó, daqui a pouquinho, daqui a 1h30 passa, tá? Sei lá o que acontece, acho que falta um colírio aí, né? Bom, só para deixar claro para vocês aí que não tá pegando nada aqui. Então a gente tem ali o otimismo extremo, o pessimismo outro extremo e o realismo ali no meio, né? Eu sou o cara do realismo para o pessimismo, eu gosto de trabalhar meu cérebro no modo defesa, você já vai entender um pouquinho mais sobre isso. Porém eu entendo que tem que ter uma dose de otimismo, eu entendo que você tem que ter uma dose de otimismo, porém eu preciso deixar claro que para mim isso não é natural. Naturalmente falando, eu não sou um cara otimista. Naturalmente falando, eu sou um cara realista para pessimista. É assim. E tá tudo bem. Você tem uma natureza. Você tem pessoas otimistas ao extremo, que extremidades sempre são defeitos, tá? Ah, mas eu sou super otimista. Pô, legal. Entra numa jaula com um leão e espera que ele seja vegano. Ai, não, se eu der sorte, esse leão vai ser vegano. Entra na jaula com ele. Eu não vou entrar. Pessimismo ao extremo também não é porque você viu ali um gatinho e fala, caramba, esse filho de gatinho pode ser uma onça. Não, também não é assim. Então, os dois extremos, eles são ruins, mas quando você vai um pouquinho para um lado de uma régua ou para o lado da outra régua, você também tem suas dificuldades. Isso daí não tem nem o que falar, tá? Se você é mais otimista, você tem um pouquinho mais de dificuldade, você tem que trabalhar mais, você tem que se sacrificar mais para entrar no modo defesa, que é o modo ali realismo pessimismo, que é se preparar. Se você é um cara mais pessimista, realista ali, você tem um pouquinho mais de dificuldade, um pouquinho mais de sacrifício para usar, para criar. Já falei para vocês, minha primeira empresa nasceu aos 39 anos, acho, aos 37 anos, a minha primeira empresa, das que eu tenho hoje, né? Porque vocês já sabem que eu empreendi com Barretos, né? Com um barzinho, eu já fiz alguns empreendimentos e toda vez que eu quebrava, como eu quebrei em 2005, aquilo ali só reforçava a minha ideia que empreender não era para mim. Então, foi muito difícil eu quebrar essa onda. Por quê? Porque realismo e pessimismo, estava ali naquele cerne. Aí eu abri um bar, que era um sacrifício para mim usar, e o bar não dava certo e me prejudicava, aquilo ali só confirmava o que eu já imaginava. Eu lembro, no final de 2006, acho meio de 2006, quando eu realmente fechei e vendi o bar, mas os valores que eu recebi do bar não pagavam as contas que eu tinha subido, então eu entrei com um certo prejuízo na época. Eu falei, cara, que bom que eu quebrei cedo. Porque uma vez que eu quebrei cedo, eu não vou ter esse problema mais pra frente. Então, ali, eu tinha 25 anos, acho, eu já estava decidido que eu não ia mais ter negócio. Olha que louco isso, né? Então, é importante a gente entender um pouquinho isso daí. Lembra dos irmãos gêmeos que eu sempre falo? O empreendedor e o gestor, eles são gêmeos, né? O empreendedor mais ousado não tem gestão e o gestor menos ousado, mas tem a gestão. Esses caras, o empreendedor ele é mais realista ousado e o gestor ele é mais realista pessimista, né? O empreendedor é mais realista otimista e o gestor é mais realista pessimista. Eu lembro quando começou a pandemia, eu fiz um estudo, eu preparei tudo, não sei o que lá, em gráfico, me preocupado e mandei 10 dicas de como você se preparar para a pandemia. E eu estava muito preocupado e graças a Deus a gente defendeu muita empresa. Na época, eu tenho a Lisana, minha amiga até hoje da The House, a aluna MGP,
Ela falou, Rafa, calma, o mundo não vai acabar. Meu Deus do céu, você está me deixando nervosa. Ela entendeu ao contrário. Ela entendeu que eu estava deixando todo mundo ansioso. Vou corrigir isso. Não sei se ela entendeu ao contrário ou eu me fiz entender ao contrário. E ela, por ser uma otimista, ela por ser uma empreendedora, ela falou, cara, Rafa, não precisa de tudo isso, cara, calma, você está me deixando ansiosa, nervosa. E eu lembro de umas frases que eu falei na época, eu falei, cara, você está certa, mas eu não vou me preparar para o Covid, vou me preparar para o apocalipse zumbi. O Covid vai ser fichinha. E graças a Deus deu tudo certo. Inclusive a Lisandra foi uma pessoa que me ajudou muito a empreender. Algumas das vezes que eu fui comprar um pedaço de uma empresa ou outra, eu liguei para ela e perguntei o que você acha, a gente bateu vários papos. Então ela, a irmã gêmea do gestor, né, ela me ajudou a empreender e eu tenho certeza também pelos resultados das empresas dela hoje, eu vi que eu também ajudei ela a fazer uma melhor gestão, digamos assim. E aí a gente começa a se tornar um pouquinho mais gestores pragmáticos. O que é o gestor pragmático, galera? É justamente aquele cara que consegue trazer os dois. É o cara que consegue empreender, ousar, criar com gestão. E na maioria das vezes é complexo você ter os dois. Mas se você tiver apenas um e não tiver ninguém que te puxe para o outro, seja um sócio, seja um colaborador, você vai ter o bônus do que você é, mas você vai ter o ônus daquilo que você não é. Se você for um empreendedor ousado e não tiver gestão alguma e ninguém te ajudar com isso, a tua empresa vai ser uma bagunça. Se você for só gestor, a sua empresa vai rodar muito bem, mas às vezes vai faltar criação, energia, venda e assim vai, tá? Então, para você trabalhar o gestor pragmático, você não pode ser realista para o pessimista, nem realista para o otimista. Eu vou trazer um conceito que eu conheci pela primeira vez na Forbes. Inclusive, eu fui atrás disso hoje para preparar nossa aula. E esse conceito da Forbes se chama realismo corajoso. Eu achei sensacional esse pensamento. Pelo menos entrou muito forte para mim. Você tem que estar ali no realista, né? Otimista, pessimista, realista. Tem que estar no realista. Para o otimismo não, para a coragem. Quando você está colocando uma palavra não está dizendo otimista e sim corajoso, você está dizendo que você vai ousar, mas sabendo dos perrengues que podem acontecer. Então eu achei sensacional porque você fala, cara, eu estou entrando na floresta, eu tenho certeza que tem muito alimento para mim ali. Olha o otimismo, mas eu sei que também o alimento pode ser para alguém, para um leão, para um predador. Então, eu sou realista e corajoso, vou atrás do que o otimismo me oferece, porém preocupado com o que o pessimismo me avisa. Então, realismo corajoso, conceito da Forbes, eu acho que é bem interessante sem isso, é bem interessante para esse momento. Porque otimismo sem realismo vai dar ruim, velho. Vai dar ruim. Cara, eu sou super otimista, vai melhorar, etc e tal. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei na bolsa, que foi em 2000, Guaraná com rolha, 2008, 2009, cara, eu coloquei 50 mil reais na bolsa e voltei com 4 mil reais. Então, eu fui muito otimista e perdi todo o meu dinheiro da época. E o realismo sem otimismo te deixa triste, né, cara? Porque tudo tá errado. A gente tá em época de eleição agora, como é que acontece? E aí, como é que vai ser em janeiro? Em janeiro eu sei que eu vou me dar mal, né? Em janeiro eu sei que vai ser ruim. O realismo sem otimismo, ele nada tá bom pra ele. Puta, vem feriado e eu vou vender menos. Pô, mas tu vai ter um tempo com a tua família, mas vou vender menos. Pô, legal, você tá vendendo bem, mas não tenho tempo pra minha família. E é verdade. A verdade é essa, velho. Essa é a vida. Sêneca já dizia, né, cara? A vida não é uma festa, a vida é uma aprovação. Eu acho que fomos nós aí que inventamos essa história que a vida é uma festa, que a gente tem que se divertir o tempo todo, que é legal tudo. E não, a vida é uma aprovação. E é legal você pensar que a vida é uma festa para deixar a vida mais leve, mas quando você não tem esse discernimento, é o que está acontecendo com muitos jovens de 18 anos para cima, onde eles
acreditam que a vida precisa ser prazerosa o tempo todo, não é, e eles ficam nessa procura o tempo todo, sentem um vazio e entram em depressão. Olha que coisa louca. A partir do momento que você entende que a vida é uma luta, com alguns momentos aí de regozijo, dito aí, falei uma palavra agora sensacional, você fala, cara, eu acho que tem um caminho bom por aí. Então, é isso. E aí a gente pode lembrar alguns caras, né? Por exemplo, Thiago Arias, né? Thiago Arias, ele montou a empresa dele no cheiro, né? No cheiro. O cara sempre foi um ótimo personal trainer, montou a empresa dele no cheiro, e depois que a empresa já estava funcionando muito bem, ele foi começar a correr atrás de gestão. Eu conheci ele desde o Sebrae, depois ele trabalhou com outras consultorias e hoje é aluno da MGP, né? Então, o Thiago Arias foi um cara que ele era só empreendedor e começou a colocar conceitos de gestão na empresa dele. China Box, da Vivi, eu acho que a Vivi já faz um trabalho ali já mais MGP mesmo, já faz mais gestão pragmática, porque na verdade ela sempre foi mais gestora, ela trabalhava com o Robson Shiba, que é o fundador da marca China Box. Ela era gestora, lembrei agora vai ser legal. Ela era gestora. O empreendedor doido é o próprio Robson Shiba, o fundador da marca, que ela teve o prazer de trabalhar do lado desse cara. E quando esse cara apareceu a oportunidade para o restaurante de Santos, ele falou, Vivi, vai lá que vale a pena. Se eu não me engano, ele chegou até a ser sócio dela por um tempo, até as coisas caminharem. Então, ela é muito boa como gestora e teve um mentor aí sensacional para o empreendimento. Elétrica Nery, no Guarujá, Luana já é uma empreendedora nata, otimista. Barreto, vou comprar esse terreno aqui. Falou, mas Luana, calma, ela é otimista demais e com a MGP ela conseguiu trazer aí algumas coisas bem legais para se preparar mais. E esse é uma melhor gestora. Então, aqui a gente trouxe, né, o Arias e a Elétrica Nery, começaram como empreendedores e foram se tornando gestores, e a China Box, que ela era uma gestora e teve um mentor maravilhoso para trazer o empreendedor. O comum, tá? O comum que a gente conta por aí são empreendedores natos montando empresas maravilhosas sem gestão. Eles são empreendedores. É muito difícil você encontrar um gestor rodando uma empresa. Agora eu não sei se é muito difícil, eles não precisam do MGP, porque o cara era gestor e se desafiou a montar uma empresa e deu certo. Mas o comum é o gestor, sem a ousadia, ele simplesmente não vai montar uma empresa, ele vai trabalhar para os outros. Foi o que eu fiz durante muito tempo da minha vida, né? Durante muito tempo da minha vida, eu fui funcionário, depois eu virei consultor do Sebrae, ainda funcionário, depois eu me tornei consultor de empresas, ok, aí eu já tinha minha empresa, mas fazendo gestão para outras empresas, até o momento que eu fui comprar participação de algumas outras por aí, né? Então é assim que funciona. E para você então entrar na tal mentalidade, e como eu já falei para vocês, não é um assunto que eu gosto muito, porque eu acho que esse negócio de mentalidade é muito clichê, mas como o Bruno Perini fala, ser clichê, as coisas são clichês por algum motivo, porque deram certo, é mais ou menos aí. Eu trouxe 10 pontos aí para a gente trabalhar a nossa mentalidade. O que a gente pode fazer para ter uma mentalidade aí mais forte para o empreendedorismo. E essas 10 aqui são 10 que eu utilizo para mim. Eu estou lendo até alguma aqui que mexe um pouco comigo, que eu estou meio distante, mas eu faço o possível disso o tempo todo. Primeiro deles, eu acabei de falar para vocês, o realismo corajoso, que é você saber que lá fora no mercado tem oportunidade para você, mas ele também pode te engolir. Então, se você não pegar no mercado, no sonho de brigadeiro. O sonho de brigadeiro não existe, tá? Um dos candidatos a presidente veio falar essa papagaiada, mas até o sonho de brigadeiro ia te deixar com colesterol, com uma diabetes desgraçada. Então, não é bem por aí, não.
Floresta, tu vai conseguir alimento para você, mas lembre-se que no momento que você estiver lá floresta e você está procurando alimento, mas alguém também está procurando alimento, e o alimento pode ser você. Esse é o realismo corajoso. Entrei no mercado, abri um restaurante, gastei 500 mil para montar o restaurante. Ótimo, gastei 500 mil para montar o restaurante. Eu posso ter um lucro desse restaurante e viver disso, como eu posso perder os 500 mil e ainda ter que injetar mais 250 mil. Esse é o realismo corajoso. É você ir atrás da oportunidade, porém sabendo que pode se machucar. Então, você precisa começar a trabalhar esse mindset. Segundo, reconheça seus dons e talentos. Cara, no que você é bom? Eu acredito que eu sou bom em gestão, eu sou bom em comunicação, eu sou bom em educação financeira. No que eu não sou tão bom? Em documentação, por exemplo. Eu não gosto de ficar muito em documentação. Então, essa parte eu deixo para outros. Montar documentos, montar manuais, montar apresentações em PowerPoint é uma coisa que eu não me reconheço como talentoso. É importante você saber isso, para você saber que amanhã, inclusive eu estava conversando sobre isso com o Rodolfo, né, o superintendente da DASO, ele estava comentando, cara, tem um livro muito bacana aí, cara, que tá falando o seguinte, fortifique seus pontos fortes e deixe seus pontos fracos para lá. Foi um papo de praia de 2 minutos. Eu vou ler esse livro ainda, que ele me recomendou, mas eu acredito muito no tal do tesão, né? Que é você ser raso em muita coisa e profundo em uma. Então, ok você ter pontos fracos, porém você tem que saber até a página 2. Então eu gosto de ser raso em muita coisa. Eu gosto de estudar muita coisa e ser raso em muita coisa. Para saber o que está acontecendo. E profundo não. Então, para ficar fácil esse exemplo, lembra quando você estava no colégio e você tinha um boletim ali com 9 matérias. Ser raso em muita coisa e profundo em uma única coisa seria mais ou menos assim. Qual é a média do teu colégio? 5, 6 ou 7? Você tiraria 8 notas na média, 5, 6 ou 7, só que uma delas você tirava 10 e ainda era o monitor da molecada, sabe aquele dia que, precisa estudar um pouquinho mais, procura o Barreto, é mais ou menos isso. Então, em 8 das 9 matérias você tirava a média e uma você era o cara, tirava 10 e ainda ajudava as pessoas. Então, reconheça seus 12 talentos. Uma ferramenta muito legal para você utilizar é o análise SWOT. A análise SWOT, muito usada para empresa, você pode fazer a sua análise SWOT. É uma ferramenta de coach. Coach usa muito a análise SWOT, pessoal, onde você coloca suas forças, suas fraquezas, suas oportunidades e ameaças. Lembrando que forças e fraquezas são características internas. Eu sou bom em comunicação, eu sou ruim em comunicação. Eu sou bom em comunicação, eu sou ruim em documentação. Oportunidades e ameaças são características externas. Cara, existe uma oportunidade muito forte no mercado aí para mim, que é o âmbito digital. E uma ameaça, cara, uma ameaça muito forte é o Sebrae começar a fazer consultorias na empresa como eu faço, por exemplo. Tá? Então aí, a oportunidade de ameaça não tem a ver comigo. Estuda a análise SWOT, que é bem legal, mas dentro da metodologia de gestão pragmática a gente tem análise SWOT, né? 3, tenha um plano. Galera, vai fazer alguma coisa? Monta um plano. Na verdade, esse plano já está na sua cabeça, né? Você vai sair para almoçar, você fala, cara, eu pelo menos vou sair almoçar com o Tiger. Você sabe que, eu vou sair com gêmeos, é tudo um planejamento, né? Então eu olho no restaurante com espaço kids, faço reserva, tento chegar cedo, já sei mais ou menos o que eu vou pedir. A minha esposa prepara 2 kits de desenho, um desenho de esteira para eles desenharem lá um pouco. A gente deixa o celular carregado no talo, porque se o desenho não funcionar, a gente joga o YouTube na molecada e me julguem, não tô nem aí. E a gente tenta trabalhar. Então olha só, tem o espaço kids, tem o desenho, tem o celular e tem o Lexo também, cadê? Pelo amor de Deus. Mas só para vocês entenderem, né, o planejamento. Só o planejamento tá tudo na cabeça, a gente não escreve isso. E aí tá o grande erro de muita gente, né? Você vai montar uma empresa, tá tudo na cabeça, você vai montar um novo produto, tá na cabeça. Cara, tem o Canvas, que é sensacional, o modelo de negócio Canvas.
feito por Alexander Osterwalder. Plano de negócios, plano desse negócio, o Sebrae tá gostosinho, Minas Gerais, Sebrae Minas Gerais montou um plano de negócio muito legal. Tem projetos simples para serem montados, tem plano de ação, galera, o 5W2H, o 4Q1POC, monta um plano do que você precisa fazer, pô. Aí você monta um plano, faz direitinho e tudo. Esse é o terceiro passo, a gente vai falar de 10 passos aqui, tá certo? Quarto passo, saiba quem você é como pessoa. Galera, isso é autoconhecimento. Aqui no MGP a gente fala que todo empresário precisa de terapia. Você precisa fazer autoconhecimento. Então, é um psicanalista, um psicólogo, é um bom livro de autoajuda. O livro de autoajuda, um bom amigo, ele não substitui o terapeuta, tá? Mas eu inclusive uso tudo, né? Terapeuta, livro de autoajuda, um grande amigo e assim vai. Mas você precisa saber quem você é como pessoa. Você precisa entender a fundo o que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer. Eu não sou terapeuta, eu não sou psicanalista, muito menos psicólogo, mas eu tenho uma ideia. Eu acho que, e até porque eu passei por pânico, eu acredito aí, né? Pânico eu passei, depressão, eu nunca fui diagnosticado com depressão, mas já teve momentos aí que passaram-se 2 semanas eu triste, e esse é um dos diagnósticos da depressão, né? Não sei se a palavra é essa, vocês viram que eu estou muito reticente para falar isso, porque não é o meu caminho. Mas assim, um dos pontos ali que demonstra uma depressão é uma tristeza há mais de 2 semanas. Eu já tive isso algumas vezes, mas eu acredito que você se conhecer te ajuda a sair desse buraco. Porque, pô, por que eu tô assim? Porque eu gosto de fazer isso e eu tô fazendo isso todo dia. Então tá bom, então vamos tentar sair um pouquinho disso. Então saber quem você é como pessoa ajuda. O 5º passo continua relacionado ao autoconhecimento, que é identifique sua paixão. Cara, qual é a tua paixão? O que você gosta de fazer? E por favor, tá? Aqui a gente não vai entrar e falar, trabalhe com o que você ama, porque aí você não precisa trabalhar nunca mais. Não, porque assim, vai ter trampo chato na tua empresa, vai ter coisa chata no teu mercado, não adianta, não tem algo que é 100% legal, tá? Não tem algo que é 100% legal. Eu nunca encontrei. Tem gente que fala, não, todo o meu trabalho é maravilhoso, porque esse cara é um realista otimista, ele é tudo bom, tem coisa chata na vida dele, todo mundo tem, tá? Então, identifique a sua paixão para tentar viver mais momentos nos quais você seja apaixonado, ponto. É isso. Eu, por exemplo, sei que eu gosto muito mais de ficar em casa com a minha família do que ficar na rua. Então, puta, se tu me chamar para uma festa, é legal. Se tu me chamar para uma balada, não é legal, não gosto, não quero ir. Puta, se me chama para jantar com meus filhos uma terça-noite, eu acho mó legal, o restaurante tá vazio. Vamos sábado à noite, e cara, vai ter gente pra caramba, não é algo que eu me identifico. Então, eu prefiro estar sábado à noite em casa e segunda-feira à noite na rua. Eu fico bem melhor assim. Poxa, segunda-feira eu tô na rua, num lugarzinho calmo, com a molecada, me divertindo. E sábado eu tô em casa, num lugarzinho calmo, com a molecada me divertindo. Aí não. Aí você fala pra eu estar segunda-feira em casa e sábado, que era pra eu estar me divertindo, eu tô irritado, que tá na zona, eu tô esperando na fila pra entrar no restaurante e tudo. Uma coisa muito louca, né? Dia dos pais, dia das mães, dia das crianças, dia dos namorados, eu comemoro sempre no dia seguinte ou um dia antes. Por quê? Porque, cara, é uma coisa minha. Vamos comemorar dia dos namorados hoje, dia 11 ou dia 13? Eu percebo que eu sou muito mais feliz assim. Eu identifico isso, pra mim é nítido essa parada. Agora, dia 12, dia das crianças, a minha esposa fez a gente ir numa pizzaria e adivinha? A gente quase jogou uma pizza um no outro, porque no final tava todo mundo estressado. 6º passo. Trabalho duro é essencial. Irmão, é muito legal você ver hoje aquele empreendedor do Instagram que acorda às 5 da manhã, ele treina às 6h30, ele começa a trabalhar 9 horas, meio-dia ele consegue parar,
ele tem uma alimentação balanceada, ele 4 horas da tarde interrompe as coisas dele, vai fazer um networking. Puta, é muito legal. E eu não tô falando isso de forma pejorativa não, cara. Eu acho sensacional. Só que esse cara, hoje, ele atingiu uns estágios que de repente você não atingiu. Então, por exemplo, eu tava ouvindo lá o Bruno Perini sobre sono. Se você quer acordar, um ser humano adulto, ele precisa dormir, para ele dormir bem, para dizer que ele aproveitou 100% do sono dele, na maioria das vezes ele precisa de 7 horas de sono. Então, se você quer acordar 5 horas da manhã, pô, que legal, mas você tem que dormir às 10. Acabou. É só isso. Só que às 10 o Gael tá virado no giraia, mano. Ontem ele pegou uma pena e ficava passando na minha testa até 1 hora da manhã, velho. Então eu não consigo acordar às 5 da manhã agora, eu entendo isso. Quem sabe mais pra frente eu consiga fazer isso. Eu não consigo ter uma alimentação balanceada hoje. Não vou corrigir isso, lógico que eu consigo, mas não é tão fácil porque eu não tenho uma cozinheira aqui, nutricionista, etc e tal. Então, esses caras todos que hoje têm essa vida, eles passaram pela arrebentação. Muitos desses caras que hoje conseguem ter uma alimentação super balanceada, teve dia que colocou uma esfirra pra dentro de R$4 e caiu e foi trabalhar, filho. Eu lembro do Flávio Augusto Silva, do WhatsApp, comentando, e dentro do jatinho, que ele estava indo para algum lugar, que ele estava comentando, ele falou, velho, eu pegava aquele ônibus lá no Rio de Janeiro, lotado aqui, ele falava, velho, um dia eu nunca mais vou ter que passar por isso. Então, o trabalho duro, ele é essencial, não queira passar de fase, o trabalho duro inicial é legal, e poxa, de repente você se torna um virtuoso, vocês vão ver que eu uso muito essa palavra, o vício é algo voltado para o negativo, concorda? Vício às drogas, vício a compulsividades, e assim vai. O contrário de vício é virtude. Então, até para não ter uma conotação negativa, eu nunca vou falar viciado em trabalho. Porque viciado em trabalho é aquele cara que erra, que só trabalha e não tem tempo para ele e para a família. Eu vou chamar esse cara de viciado em virtuoso em trabalho. Eu sou um virtuoso em trabalho. Eu sou um cara que adoro trabalhar. Adoro trabalhar. Mas eu não sou viciado em trabalho. Já fui, mas hoje eu não sou mais. Então o trabalho duro é essencial. A partir do momento que você é um virtuoso em trabalho, você sabe que trabalho duro faz parte. 7º, participe de algum programa empreendedor. Você precisa participar de algum programa empreendedor para entender como funciona as empresas, a gestão. E aí aqui eu te ofereço a MGP, Metodologia de Gestão Pragmática. Só que aqui, hoje, eu não estou aqui para te vender. Eu estou aqui para te ensinar. Então, você tem também o Sebrae, você tem, cara, todo o grupo Primo Rico, você tem Joel J, você tem um monte de gente aí que pode te ajudar a ser o melhor empreendedor. Então participe de algum programa empreendedor. Escolha uma escola, uma linha e caminhe com ela, que vai valer muito a pena. 8, esse eu gosto bastante desse, que é o networking. Só que o networking aqui, eu acho muito importante você participar de eventos de networking. Isso é uma coisa que eu falho demais. Eu participo muito pouco de eventos de networking. Eu precisava participar muito mais desses eventos, mas participo muito pouco. Agora, se eu falho nesse ponto, eu tenho que compensar em outro, que é o networking integrado a você. Networking não é só apenas, é um pleonasmo, não é apenas quando você faz networking, quando você vai num evento. Networking, ele pode ser intrínseco à tua vida. Você pode, de repente, estar olhando no Instagram, curtir os teus amigos empresários, mandar uma mensagem para eles, tentar fazer o ganha-ganha o tempo todo, ir almoçar com colegas seus. Você precisa fazer o networking diariamente, não apenas quando você está em eventos. Então, se eu falho em participar muito pouco de eventos, eu acho que eu ganho quando eu tenho aí o networking integrado a mim todo dia, fazendo um pouquinho e assim vai. 9, seja um virtuoso em melhoria contínua empresarial e pessoal, né? Como eu já falei, não existe um viciado no bem, existe um virtuoso, mas
todo mês eu tenho um compromisso comigo mesmo. Todo mês eu tento melhorar alguma coisinha em mim. E graças a Deus, tem hora que aparece uma oportunidade tremenda e eu falo, cara, isso aqui vai me dar um ganho maravilhoso. Como, por exemplo, eu não andava de moto e hoje eu tenho uma moto. Ela me ajuda muito mais ao transporte. Fiquem tranquilos, tá, pessoal? Que eu ando a 20 por hora de moto, mas ele me ajudou muito a fazer as consultorias. Uma vez que antigamente eu fazia todas as consultorias de Uber, agora eu tenho meu carrinho por causa da molecada que precisa, né, de transporte, mas o carrinho fica aqui à mercê da minha esposa e eu tenho minha motinho para ir atrás aí fazer minhas consultorias. Eu emagreci 10 quilos, eu não tinha empresas, hoje eu tenho empresas. Eu acho que o próximo passo aí provavelmente é fazer uma cirurgia aí no nariz para afinar, para ficar mais bonito. Não, mentira, não é para isso não. É para respirar melhor. Então eu caço coisas para me aperfeiçoar, para ter mais produtividade, mais saúde. Sempre lembrando aquelas nossas 5 forças, né? Força de corpo, ter mais saúde. Força mental, ter uma cabeça melhor, certo? Força familiar, melhorar minha família. Força de bolso, que é a educação financeira, ter mais dinheiro, e força espiritual. Eu sempre estou atrás dessas 5 formas de ter mais virtude pessoal e profissional. Da mesma forma você pode melhorar sempre. Então sempre estou caçando melhorias para minha empresa e para as demais. Agora a gente está caçando aí parceiros para redução da conta de energia, né? Então existem aí empresas as quais você consegue comprar uma energia limpa, uma energia renovável, sai de 10 a 15% de energia. Então é uma forma bacana para fazer. E o 10º e último é estuda, meu irmão. Estuda porque o conhecimento liberta. Eu sou um cara que vem da academia, né? Eu sou mestre de gestão de negócios, fui professor durante 20 anos e por muito tempo existia um conflito na minha cabeça que era, cara, eu mando todo mundo estudar, mas será que é porque eu sou da academia ou porque realmente dá resultado? E aí eu falo, vai estudar, eu dou livro para as pessoas, eu pagava curso, e algumas pessoas não iam porque não é o cerne delas, e eu falava, cara, eu não sei se eu estou errando, se eu não estou exigindo que a pessoa estude, mas na verdade é uma coisa mais minha do que da pessoa. Só que todas as pessoas que foram atrás do que eu falei tiveram resultados surpreendentes. Todas as pessoas que foram estudar tiveram resultados bacanas. Tem um caso fatídico na biografia Foto Studio, que eu já comentei aqui, que 4 gestores existiam lá. Esses dias eu comentei lá no Hortifruti Tupi, que não é mais Hortifruti Tupi, né? Que às vezes ao invés de tu ter um gerente geral, tu tem uns 4, 5 líderes, você consegue trabalhar melhor essa energia, mas aí o gerente geral tem que ser você, né? Pô, Barreto, mas aí eu não vou ter qualidade de vida. Vai, porque na verdade é o seguinte, esses 5 líderes vão responder a você, mas eles vão filtrar muita coisa. Então, se de repente você quiser, você coloca um gerente geral aqui, mas com 5 líderes, que o filtro é muito maior. Agora, você não ter esses líderes e apenas um gerente geral, às vezes, na verdade, você tem só um cara ali para direcionar a informação para você. Isso que eu vi muitas vezes. Bom, mas vamos lá. Biografia Foto Studio tinha 4 gestores lá e uma das coisas que eu falei, cara, a gente precisa ir para o estudo, né? O estudo liberta. E 2 dos 4 me ouviram. Foram os 2 que se desenvolveram. Foram os 2 que correram, estudaram, batalharam e fizeram as coisas funcionar. E aí a coisa muda. Galera, esses são os pontos aí de você ter uma mentalidade empreendedora. Esses são os pontos que você começa a olhar que alguma coisa pode ser diferente, tá? E aí, nessa pegada, você pode trabalhar de algumas formas. Uma vez eu estava vendo uma moça que estava no Instagram só postando coisa de grávida, né? Ela estava grávida e postando a barriga dela, postando coisa de bebê. E ela abriu uma caixa de perguntas e alguém falou, poxa, mas você só posta coisa de grávida. Ela botou, amigo, eu tô grávida. Ela vai postar coisa de quê? Ela tá grávida, então ela vai só postar coisa de grávida. Eu quero fazer essa alusão ao empreendedor, ao gestor. O empreendedor é o gestor que tem a mentalidade empreendedora, a mentalidade gestora, a MGP, a metodologia de gestão pragmática no seu cérebro, ele tá com essa mentalidade todo santo dia. Ele tá domingo com a família curtindo, mas ele tá com a mentalidade empreendedora. Ontem
a molecada estava aqui em casa, eu pedi licença, coisa de 1h30, 2. Fui até a praia, porque estava tendo a segunda Copa UON, que é um aluno do MGP, Juliano, que mandou benzaço no que ele fez esse final de semana. E a Wizard estava patrocinando, que é uma das empresas que eu tenho no meu portfólio. Eu fui lá, fiquei 1h30 lá, cumprimentei todo mundo, tirei 3, 4 fotinhos, fiz 2 vídeos e voltei para casa. Foi um ambiente agradável, eu fiz o meu networking, isso não pesou no tempo de qualidade com a minha família e era domingo. Sábado eu fiz a mesma coisa, agora estou trabalhando hoje lá pelas 7 horas da tarde eu termino, porque depois é minha família. Amanhã é o dia que eu tenho de trabalho das 7 da manhã a umas 10 horas da noite, toda terça-feira, e assim vai, é assim que funciona. Então, quando a tua mentalidade está blindada para o empreendedorismo, para a gestão, você produz, você corre muito mais. Essa é a grande sacada. Agora, hoje a gente só está falando sobre mentalidade. Agora não adianta nada você ter essa mentalidade blindada e não agir. Metodologia de gestão pragmática é voltada para ação. Se você tiver uma mentalidade preparada para isso, melhora pra caramba, ajuda pra caramba. Agora, só ter a mentalidade não vai te ajudar em bolhufas nenhuma. Tudo bem, pessoal? Amanhã, às 7h30 da manhã, a gente vai ter uma entrevista com o aluno da MGP, o Ricardo. O Ricardo, ele hoje é sócio proprietário da Place to You, cara, um amigo meu. Eu dei aula para ele na faculdade, acho que em 2003, 2002. Esse cara aí, ele hoje tem muito sucesso sendo consultor de empresas que querem entrar no marketplace. Aluno do MGP, sócio do David, um cara violento. Então, amanhã a gente vai bater esse papo com ele. Por isso que a minha aula foi hoje. Ele só pôde ir amanhã, 7h30 da manhã, vamos fazer. Aí na quinta-feira a gente tem aula de novo. E na sexta a gente tem outro aluno da MGP, que é o Felipe da Connect Bartenders. Caraca, o outro cara também sensacional. A história dele dentro da MGP foi muito legal. A gente vai conversar sobre isso também. O Felipe, que eu conheci, ele tinha um sócio. Ele passou pelo momento de comprar a parte do sócio. Foi um momento difícil para Felipe, para Connect Bartenders, e funcionou muito bem, tá bom? Então amanhã, 7h30 da manhã, a gente tem entrevista com o Ricardo, quinta-feira a gente tem aula e sexta-feira a gente tem entrevista com o Felipe, beleza? Até lá, pessoal. Um beijo para vocês, valeu, valeu, valeu.